irmãos, bom dia para todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta manhã. É um prazer também muito grande, né, estar voltando aqui no Cristo. E hoje com essa proposta, né, renovando o espírito, que foi através de uma mensagem propriamente, né, mediúnica, e um pedido, né, propriamente de um espírito, que é o Fabiano de Cristo, que nós começamos a divulgar, né, essa proposta, né. E como a gente tem várias casas, né, que o nosso querido Fabiano coordena, a gente implantou um curso que tem esse título, né, Renovando o Espírito, extremamente gratuito, né? Então qualquer pessoa pode participar desse curso, porque ele é gratuito, ninguém paga por ele, né? E ele funciona na casa de Fabiano, lá do México. Como a gente sabe, né, a gente dá palestra, né, por vários, né, assim, lugares, nem todo mundo vai ter acesso de ir ao curso, a gente fez ele também assim como é uma palestra, né, uma aula. Então a proposta de Fabiano de Cristo, inicial, é nós trabalharmos o que vem a ser esse ato de renovar. Como é que o espírita, né, principalmente, ele compreende esse ato, né, da renovação? Então nós temos, né, dentro ainda da nossa própria língua portuguesa, primeiramente, que renovar é tornar novo. Será que a cada dia nós estamos, né, propriamente renovando a nossa vida, tornando a nossa vida nova? Para quem já está nessa onda, né, vibratória, é maravilha. Mas nós vemos muitos, né, companheiros que não estão nessa renovação, né, que não estão tornando novo propriamente os seus passos dentro da vida. Ele diz também que é o ato de melhorar. Olha que maravilha, né? Toda casa espírita, né, basicamente tem o seu tratamento, né, espiritual, médico espiritual, ou desobsessivo, né? Então, as pessoas normalmente elas vêm porque elas querem melhorar, né? Só que infelizmente nem todo mundo melhora, né? Ou não melhora também de forma igual. Então a gente precisa cada vez mais entrar nessa onda vibratória, né, da melhoria. Consertar, né? Quantas vezes a gente tem uma prática, né, de estar consertando alguma coisa, né? É um objeto, é um utensílio, é o carro, né, para quem utiliza ou tem um carro, né? A gente sempre pensa em estar consertando alguma coisa. Mas quando a gente consertar o nosso comportamento, será que é tão fácil assim, né? Consertar o pensamento, consertar o sentimento, consertar a sua própria atitude, né? Não é tão fácil como a gente às vezes, né, consertar algo, né, elétrico, né, utilizar, né, de uma mecânica ou de uma ferramenta mais material, né? Não é tão fácil assim. O ato de recomeçar. Estamos recomeçando a cada dia? Ou nós temos dificuldade também nisso, né? Então a gente precisa recomeçar. Substituir por coisa melhor. Esse é um ponto que nós temos que trabalhar muito, né? Às vezes a gente está passando pelo passe espírita e aí a gente percebe que está saindo alguma coisa da gente, né? Algo negativo, uma energia, estamos renovando a nossa vida, só que não é só esse ato do mal sair de você, né? O mal saiu, você tem que substituir por coisa melhor. Se deixar espaço no seu comportamento, pensamento, no sentimento ou na atitude, pode nesse espaço criar algo negativo. Então nós temos que tirar esse mal, né? Ou melhor, dissolver esse mal e substituir por uma coisa melhor, né? Um sentimento positivo, um pensamento, né? Implantar algo aí de bom. E o ato de rejuvenescer. Olha que maravilha. Quem é que não quer, né? Rejuvenescer. Aí tem gente, né, que pensa logo em quem, né? No nosso querido Pitangui, né? Que não só faz cirurgia, né? Paga, mas tem toda aquela equipe, né?
que faz aquela gratuita. Então todo mundo pensa em plástica, né? Subir, né? Levantar, né? Assim, mas a gente pode rejuvenescer na parte espiritual, né? E por um lado é tão fácil, né? A gente pensar no bem, sentir o bem, fazer o bem, como diz o grande Bezerra de Menezes. Mas no dia a dia a gente tem dificuldade nisso, né? Mas é só a gente sintonizar no bem que a gente começa a rejuvenescer. Só que a proposta de Fabiano de Cristo é renovar o espírito. Então, o que é o espírito na visão espírita? Todo mundo aqui já leu o livro Dois Espíritos? Todo mundo ou não? Quem é que não leu? Ó. Então, né, a gente precisa conhecer o livro, estudar, não é isso? Então, lá nós temos esse conceito claro. O que é o espírito? De primeira, é o ser inteligente. Por mais, né, que o pessoal fale assim, mas eu adoro o cachorrinho, né? Eu adoro o gatinho, eu adoro a planta. Nada disso pensa, né? Quem pensa é o espírito, né? E o espírito, né, ele vem atuar na matéria, né, sobre o corpo físico. Então a gente começa a conhecer o quê? O homem e a mulher, não é isso? Né? Em termos gerais. Então a gente, é um espírito que vem estagiar no corpo e o que é básico? Pensa, é o ser inteligente. Na medida que pensa, sente e tem atitude. Esse é o espírito, né? Então lá no animal, na planta, é um início, é um princípio espiritual, mas não é espírito, né? Espírito chega, né, na nossa visão aqui da Terra, né, como homem e como mulher, né? E hoje, né, cada dia mais a gente está explicando, né, a homossexualidade. Que ninguém fale homossexualismo, né? Porque a gente não está criando movimento, doutrina para homossexual, né? É homossexualidade. Só vive, né, aquela questão, né, que ainda para muitos é vista como estranha, né, quando ele vive a sua homossexualidade. Então vamos usar homossexualismo, a gente não está criando movimento, entendeu? Para divulgar nada, né? É só informar, né? Na verdade, explicar como é que funciona isso, mas não criar movimento, né? Então, a gente está renovando o espírito, que é esse ser inteligente e é uma individualidade. Alguém já viu alguma cópia de cada um de nós? A gente pode ver, né, pessoas até parecidas, né? Posso conhecer a Nelma e eu conheci uma moça que é parecida com a Nelma. Normal. Mas a Nelma tem uma cópia? Não. Né? Aí tem sempre alguém que salta aquela. Não, mas é aquela ovelhinha, né? Meu nome dela? Dória? Gente, aquilo ali é tem nada de clone. Clone não existe até hoje. Você vê que isso nem foi para frente, né? Então a gente não vai comentar sobre isso, né? Eu quero ver um ser humano clonado, né? Imagina, 300 Chico Xavier. Poxa, seria ótimo, né? Não tem, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então o espírito é um ser individual, ao termo individualidade. Tem qualidades primaciais. Desenvolveu mediante as encarnações e essas qualidades vazam, né, para todo mundo ver. Pode ser o amor de uma pessoa, a amizade de outra, a caridade da outra, o perdão da outra. É aquela qualidade que já está o quê? Desenvolvida. É uma qualidade daquele espírito que ele aprendeu, né, aquela qualidade. E, ao mesmo tempo, ainda tem a parte negativa, né? As imperfeições que ele tem que trabalhar. Mas aquela pessoa vive daquela forma. Pode ter hoje aqui, uma moça que passa por uma depressão e uma senhora que passa também pela mesma depressão. Cada uma vive isso de uma forma. Por quê? Porque nós somos seres individuais, né? Individualidades, espíritos, cada um é cada um. Então a gente precisa renovar o espírito dessa forma, né? Sem fórmula de bolo. Isso aqui vai
vai servir para todo mundo? De forma geral, sim. Mas quando vai para a parte, né, individual, particularizada, já não vai servir para todo mundo. Aí, como a gente foi buscar na ciência, primeiramente, fundamentar esse trabalho, Fabiano de Cristo ficou extremamente satisfeito com essa fundamentação maior. Então, existe um clássico mundial que não era traduzido, né, para o Brasil, né, para a língua portuguesa, e eu, como tenho um péssimo inglês, né, ficava, né, rateando em cima dele. Então, aí foi traduzido lá, graças a Deus, né? E o livro se chama Motivação e Personalidade. Olha que título, né? E o criador desse livro foi um dos maiores psicólogos humanistas e que virou transpessoal. O que é o transpessoal, para quem não sabe? Passado, presente e futuro. Ou seja, o espírito. Né? A gente vive tudo isso. E esse homem foi o Maslow'N. Né? Então o Maslow'N chega falando sobre essa renovação do nosso espírito, dizendo assim, ó, todos precisam, para a renovação da sua vida, o esforço constante. Quem gosta aqui de esforço constante? Alguém gosta? Né? É raro, né? Então a gente está começando a aprender isso. Né? Nada vai cair do céu. Né? Não sei a chuva que vai caindo, né? Chuva de vez em quando, né? Granizo, só isso. Todo o resto é esforço. Né? E aquilo que não foi pelo nosso esforço, foi pelo esforço de alguém, né? Falando aí sobre as heranças, né, de família, né? Principalmente aquelas heranças boas, né? Financeiras, né? De dinheiro, né? Aí vai falar, eu não fui à luta, mas alguém foi, né? E aí hoje, de repente, você é herdeiro, né? E até já utiliza esse dinheiro. Só que a gente aprendeu que isso também o quê? Envolve a tua responsabilidade, né? Você ganhou, né? De forma, né, familiar, de herança, e você não fez esforço. Só que tem aí uma responsabilidade de saber utilizar isso, né? Muita gente não sabe. Então a gente precisa do esforço constante. O tempo todo, a doutrina espírita, ela nos ensina isso, né? Nos incita isso, mas a gente não quer muito esforço constante, né? Então, Maslow'N chega e diz assim, a gente precisa desse esforço permanente. Só que ele vai falar algo que muito espírita fica tentando descobrir. Por que o Maslow'N fala isso, né? Precisamos dar soluções para os novos problemas. Até um tempo atrás, estava falando o quê, gente? Começando o ano, não é? Né? Não foi assim? E o ano já está voando, né? Já estamos em final de maio. A gente tem novos problemas nesse ano? Sim ou não? Todo mundo, né? E os velhos problemas acabaram? Só que para o Maslow'N, os velhos problemas de outros tantos anos e do ano passado já eram para estar sanados, resolvidos. Eu trouxe 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver aqui, eu tenho 10 problemas antigos. Mais os novos. Como é que eu faço? Olha só. Então não é para a gente ficar adiando as soluções. Né? A casa hoje está cheia? Né? Mas poderia estar 3 vezes mais, né? Se as pessoas quisessem propriamente a melhoria. Mas tem muita gente agora que está dormindo, né? Está lá no 20º, sei lá, o número, né? Do seu sono, do seu sonho, né? Ou está no lazer, né? Quantos problemas estão agora no lazer, mas a cabeça está cheia, né, de conflitos, de problemas, né? Então acaba que não vale a pena aquele lazer. Então nós temos que dar soluções aos velhos problemas, né, já que eles ainda estão conosco, e aos novos problemas. Não adianta adiar, né? Na próxima encarnação, na outra, né? Amanhã, depois, não adianta, né?
nós temos que dar soluções aos nossos problemas. Nós temos uma grande autora, né, já há muito tempo desencarnada, que ela também falava muito sobre essa renovação da vida, né? Ela não falava muito em espírito, né? E a Clarice Lispector, ela dizia que tem algo em nós que nos impede de renovar a nossa vida, de evoluir, de progredir. O que é, gente? Olha só o que ela diz. Nós temos medo daquilo que é novo. Todo mundo concorda? A própria internet, né, gente? Quando ela estava começando, as pessoas tinham medo, né? Isso, esse negócio aí, né? Como é que funciona, né? Como é que eu vou falar com todo mundo aí do mundo inteiro, né? E site, e e-mail, né? E blog, como é que é isso? Hoje em dia, né? Coisa mais natural possível, né? Mas no início, a gente tem medo daquilo que é novo. Só que, na nossa transformação, o maior medo que nós temos do novo é o da cura. Que a ciência hoje chama de autocura, né? Por que hoje a própria ciência mudou o nome? Para cada um de nós perceber que ninguém cura ninguém. Né? E aí vem sempre aquela pergunta, né? Então para que eu venho na casa espírita, ou na casa espiritualista, ou na igreja, ou no templo? Para que a gente vem aqui? Para a gente receber a ajuda para nós chegarmos na nossa autocura. Olha só o termo, ajuda. Porque quando surgir, e se surgir, né, que é raro, alguém que vai curar a nossa mazela, a nossa dor, a nossa doença, mas gente, né? A casa que conseguir isso, ou quem conseguir isso, né, vai ter filas e filas, né? Vai parar o trânsito todo, né? Só que a gente já compreendeu, né, que nem Jesus curou dessa forma. A fé cura, o amor cura, o progresso cura, e o próprio Jesus falou sobre isso. Né? A tua fé te curou, a tua fé te salvou, o amor cobre a multidão dos nossos tropeços e por aí vai. Então não é ninguém que vai curar propriamente. Mas variadas pessoas podem facilitar esse processo. Né? Então pode ser um médium espírita, pode ser um doutrinador espírita, pode ser até um palestrante espírita, pode ser os espíritos amigos, né? Pode ser o médico, pode ser o terapeuta, pode ser o enfermeiro, pode ser qualquer pessoa que queira fazer o bem. Vai ajudar muito nesse processo. Né? Porque sozinho nós também não vamos fazer, né, nada ou quase nada. Então nós estamos aqui para superar esse medo do novo. Quantas pessoas aí que buscam a casa, de repente já tem 10 anos numa doença, 20 anos numa síndrome, 30 anos em uma doença emocional, né? E por aí vai. Então essa cura é algo novo, porque a pessoa, querendo ou não, ela se habituou à dor. Né? Tem muitas pessoas ali que o quê? Eu me habituei ao galo, né? O galo canta e eu acordo, não é assim? Eu me habituei ao meu despertador, eu me habituei ao meu trabalho, e nós nos habituamos à dor. A dor virou um hábito para nós. Né? Tem muita gente que é fanático, né? Para nem falar viciado, né? Em café. Né? Se não toma café, parece que ele não é bem está vivendo, né? E toma café o dia todo, né? Virou hábito para aquela pessoa. Né? Eu tenho uma amiga que ela bebe Coca-Cola, estamos amigos até há pouco tempo, né? Mas ficamos amigos. Ela bebe Coca-Cola o dia inteiro, e é magra, né? Ela bebe Coca-Cola o dia todo. É água para ela. Né? Se habituou àquilo. Né? Só que o pior hábito de todos esses é o hábito da dor. Então, quando eu vejo que a dor está indo embora, que ela está sendo resolvida, que eu estou sendo consertado, que eu estou superando a causa da dor, olha que maravilha, eu não consigo perder esse hábito. Eu
Eu tenho medo da autocura, que é uma coisa nova na minha vida. Eu vou voltar a sorrir, eu vou começar a ficar feliz, eu vou começar a trabalhar, eu vou melhorar as minhas relações. Eu não conheço nada disso. Por muito tempo eu fiquei distante dessa saúde. E eu estou retornando a ela. Né? Então temos medo daquilo que é novo e principalmente a nossa autocura. Né? É por aí. Quando a gente está, então, começando a renovar a nossa vida, a renovar o nosso espírito, muitos espíritos dizem o quê? Que nós temos que viver propriamente a vida. Só que nós temos um pensamento anônimo de que viver é um risco. Temos dúvida disso? Que a nossa vida, que o nosso viver é um risco? Tem um amigo palestrante, ele já veio aqui falar. Ele vem aqui em Sepetiba tranquilo. Mas ele vai palestrar em Irajá, em Vista Alegre, né? Lá no subúrbio, mas ele diz que ele não pisa na penha. Aí eu pergunto, o que for ver? Aí ele não, na penha tem bala perdida. Fala, fulano, tu é espírita. Não, a penha é complicado, sai tiroteio toda hora, é muito deserto de noite. Ele vai a Irajá, é do lado, né? Gente, não dá, né? Então, a gente vê o que? A nossa dificuldade de lidar com essa vida, que é cheia de riscos, né? Não é a bala perdida, né? Porque ela vai se tornar uma bala achada no seu corpo, né? E se chegou para você, porque você, né, precisava passar por aquilo. Aí um palestrante de bagagem, não vou não. Vou lá em Sepetiba, vou lá em Nova Iguaçu, mas não, na penha ele não pisa, mas ele é a penha, né? Então, a gente é cheio de riscos à nossa volta, né? Qualquer um de nós pode cair agora aqui, né? Porque o corpo nosso ele não é perfeito, né? Vamos estar sempre, né, saudável o tempo todo. Não, qualquer coisinha, alteração, a gente pode partir para o outro lado. É um risco, né? Saiu um tiroteio, saiu uma briga, um conflito, né? Choveu, qualquer coisa, né, pode alterar a nossa vida, é um risco. Né? Eu digo, o maior risco é o de ser palestrante espírita. Né? As pessoas podem amar você, tem palestrante, é maravilhoso, né? Ou o termo é forte, né? Pode odiar você. Quando olha, lá vem aquele homem, chato pra caramba. Por que não é o fulano hoje? Porque é ele, né? Ele é muito chato. Mas não é. A gente tem, né, as nossas preferências. Né? Só que quando a gente começa a compreender a doutrina espírita, não importa o palestrante. O que importa é a palestra. Né? Que pode ser até um pouco chata, mas vai trazer alguma coisa de bom. Ou pode ser maravilhosa. Mas viver é um risco. Né? Se ainda tiver alguém na Terra, entende, que fica esperando o tempo todo aplauso, né? Saúde total, né? Amor incondicional, está frito. Né? Porque isso é um processo para a gente chegar nessa meta. Mas hoje a gente não vive essas maravilhas todas. Então nós temos que passar pelo risco. Né? Aí diz Joana de Ângeles, a nossa grande psicoterapeuta espiritual, que não cobra consulta, né, pra gente, né? É tudo grátis. Que nós, né, precisamos correr riscos. Aquele que não corre riscos, ela diz, está morto. E não é morto de ter, né, passado para o outro lado, não, né? É morto de não ter uma vida, de não ter movimento. A vida é movimento. Ah, mas eu não quero aplicar dinheiro na bolsa, né? Para quem pode, né, e tem dinheiro, é uma aplicação maravilhosa. Só que você sabe que você pode perder, como pode ganhar, não é assim? Aí vai dizer, eu não quero aplicar na bolsa, porque eu posso perder. Aí é uma escolha sua. Mas esse é um risco, de repente, máximo no campo financeiro, né? Mas eu não posso correr outros riscos? Ah, posso. Então você corre outros riscos, né? Eu tenho uma cliente que ela fala assim, Carlos, meu marido é o pessimismo em pessoa. Tudo aquilo que eu compro de
imóvel, ele sempre diz que é a maior porcaria do mundo. Olha só. Mas ela está fazendo o dinheiro dela render, né? Aplicar, acontecer. Ele não corre risco, ele não compra nada. E pode comprar, não compra. Né? E ela vai comprando o quê? Porque o dinheiro parado, ou até nessas aplicações, não dá, né? Lá grande coisa, aí imóvel dá. Então ela vai, né? Quando ela pode, ela vai comprando. Mas sempre dá. Agora o último ela falou, cara, ele disse, ó, esse terreno, né? Tem um monte lá de problema. Ó, você, ó, quando chover, você nem passa por lá. Aí ela, por quê? Vai encher. Se você for lá, você vai morrer afogado, olha só. Né? E ele viu medir o terreno, imagina, ele foi lá, olhou, né? E ele já falando, se chover, vai encher, ela vai morrer afogada, ele já vai, né? Com esse pessimismo dele, né? Trágico, né? Então, a gente precisa correr um risco. Ah, mas eu não tenho dinheiro tanto assim para esse risco financeiro. Não importa. Existem outros riscos, né? De você estudar, de você fazer uma faculdade, de você fazer um curso, de você vir para a casa espírita trabalhar. Ah, tem gente tem risco, pai? De você se adaptar, de você estudar o espiritismo e aí depois ver que não tem nada a ver com você. Tudo é um risco. Né? Então a gente precisa correr o risco. Quem corre riscos, evolui. Quem não corre, ele está mal. Né? Está na inércia, está na estagnação. Há quanto tempo que vocês aqui não correm risco? Vocês sabem? Será que foi um segundo atrás ou tem muito tempo? Um segundo atrás? Mas assim, a gente sabe que tem aquele risco geral, né? Que não tem como a gente negar. Mas eu querer correr o risco, né, de forma intencional, será que todo mundo corre o risco? Sim ou não? Olha o silêncio. Minha avó dizia, quando tem silêncio após uma pergunta, é que Nossa Senhora passou por aqui. Que bom, né? Só que para nós, a Nossa Senhora não é mais aquela santinha, né? É um espírito que chegou no nível superior. Né? Não é aquela santa de lá, né? Ajoelhar, nada disso. Né? Um espírito maior. E aí? Será que a gente corre o risco, né? De forma intencional? Eu quero correr o risco olha só, de criar uma casa espírita e servir ao próximo. Isso é um risco? É. Quanta casa espírita aí que não tem público? Tem uma pessoa, duas, três, né? Aí a pessoa criou a casa, rapidamente fecha. Ah, não deu público, né? Mas será que a casa espírita é para isso? É para dar grandes públicos? Ou é para fazer uma caridade, é para fazer um tipo de ajuda, é para explicar o Evangelho, né? E aí quem sabe que adiante os anos, né? No primeiro ano, no terceiro, no 10º, só tem 3 pessoas. Sabe lá que se no 11º a casa também começa a encher, né? Aí a pessoa abre e não deu público, não deu movimento, então eu vou fechar. É o risco. Né? Fazer uma compra, fazer uma faculdade, ter filho ou não ter, casar ou não, né? Ou como diz, é o comercial, né? Não sei se é o caso, ou se eu compro, né? A moto, a bicicleta, para dar o quê? Né? Tudo é escolha. E aí, há quanto tempo aí que vocês não correm risco? Isso, esse está forte. Será que vir hoje aqui é um risco? É, né? Tem gente hoje que vai sair feliz da vida. E a minha dor melhorou, a dor passou, a palestra foi boa. Tem gente que não, estou saindo com dor, palestrante chato, a beça, ai, vou para casa chorando. É um risco, né? A gente não sabe, né? Então a gente precisa querer correr o risco. Mas correr o risco não é garantia de sucesso, né? Felicidade total, nada disso. Mas é correr o risco para que a gente possa evoluir, né? Todo mundo que já saiu da cama e veio para cá, já deu um grande passo, né? Porque às vezes, de manhã cedo, né? Chovendo, né? A preguiça bate, e a gente já conseguiu chegar aqui, né? Mas não deixa de ser um risco.
Aí, como eu disse aqui no início, né, trouxe uma frase dele para vocês. O Will Pitang diz que o medo não ajuda nada a viver. Quantos de nós sentimos medo? Quantos espíritas começaram com medo, hoje sofrem de síndrome do pânico? A multidão de espíritas. Né? Aí você vê o espírita com todo esse conhecimento passando por isso. Então, quanto mais aquele que não é espírita, né? Ou que não tem conhecimento, né? Sobre o espírito, sobre o evangelho. Aí mesmo tem a multidão aí fora com pânico. Mas por quê? O pânico começa com o medo. O pânico não chega, agora estou com pânico. Não. O primeiro estágio é o medo. E o pior medo que a gente sente é o medo da vida. A pessoa fica em casa, trancada, né? Fica em casa amargurada. Às vezes vive até sozinha, solitária, às vezes não, né? Tem uma família grande, mas fica ali amontoada no lar. Né? Gente, lá não foi feito para a gente ficar o quê? Amontoado. Né? Lá foi feito para a gente desenvolver o amor. Ah, não, aquela convivência restrita fica sufocada às vezes. Né? Nós somos convidados a viver a vida. E a vida não é só no lar. É no trabalho material, é no trabalho espiritual, é na rua, é na convivência com os companheiros de caminhada. Não é isso? E a gente fica, às vezes, trancado em casa. Né? E a gente vai ficando, porque a gente tem medo da vida. O primeiro medo é medo da vida. Ah, não, eu tenho medo de assalto, tenho medo de doença, tenho medo da solidão. É assim? Cada um vai ter o seu medo. Mas o medo vai paralisando a nossa vida. O que é o medo? A paralisação do raciocínio. Se entra agora aqui um animal ou um bicho que eu tenha medo, o que eu faço? Qualquer coisa, né, diferente do meu equilíbrio normal, né? Eu vou subir na mesa, né? Eu vou quebrar alguma coisa, ou vou correr que nem um louco. Por quê? Toda vez que a gente sente medo, o nosso raciocínio fica paralisado. Então a gente tem que sentir medo. Primeira coisa é procurar o quê? Raciocinar. Se todo mundo fizesse isso, mediante o medo ou qualquer sentimento negativo ou até dor, a gente ia minorar tudo isso facilmente. Mas não, né? A gente deixa esse sentimento do medo tomar conta de nós. Então começa com o medo, com o passar do tempo, o medo sendo permanente em você, você vai criando pânico. Né? É o pavor ao extremo, que pode dar falta de ar, que pode dar sudorese, a boca fica seca, né? E já tem estudo falando de síndrome do pânico aliada à mediunidade desequilibrada. Olha só? Então a gente começa também a sentir presenças, né? Sentir espíritos próximos de nós doentes, né? E que quando a gente não tem, às vezes, o conhecimento mediúnico, e aí esse pavor aumenta, né? Tem gente aqui do meu lado, né, que eu sei que não é ser humano, é assim, de corpo físico, né? E eu não sei lidar com isso, olha só. Né? Então você cria uma síndrome do pânico aliada a uma mediunidade desequilibrada. Só que dentro disso, a gente vê algo mais específico. A fobia. Quantos espíritas sofrem de fobia, né? Aí tem que falar assim, então fobia é síndrome do pânico? Não tem nada a ver. No pânico vai ser esse pavor ao extremo com esses sintomas todos aliados. A fobia não, é um medo, né, excessivo de algo. Então, você pode ter uma vida extremamente corajosa, mas a sua fobia é de altura. Ah, falou em prédio alto, né? Morro, montanha, não conta comigo, né? Passarela, andar de avião, qualquer coisa que fale sobre altura, eu tô fora. Tirando esse medo
excessivo de altura, a pessoa tem uma vida corajosa. Mas a altura com ela não conta. Né? Então, é uma coisa particularizada, que emperra a nossa vida. Quem tem medo, paralisa a vida, né? Quem tem síndrome do pânico, paralisa mais ainda a vida. E a fobia não, é uma coisa específica, né? Fobia de falar em público. Quem é que ama de falar em público, levanta o braço? Só uma? Duas? Tem gente, né? Você tem que dar olha só, recado, não é nem falar em público. É um recadinho para aquela pessoa, acabou. Fica verde, fica cinza, fica vermelho, né? Tem piripaque. Por quê? É a fobia de falar em público. Tirando isso, tem uma vida normal, corajosa, enfrenta tudo. Então é uma coisa específica. Só que tudo isso a gente precisa superar para renovar o nosso espírito. Como isso perturba a nossa vida e nos impede de evoluir, de progredir. Aí nós temos o Fabiano de Cristo afirmando: ou você quer a renovação ou não quer. Tem que então decidir. Todo mundo que vem à casa espírita, de forma geral, ou ao tratamento espírita espiritual, será que quer mesmo se curar? Infelizmente não. Aí tem gente que acha isso comum, né? Como é que não? Né? Gente, pode ter alguém que vem à casa espírita e faz desse tratamento da casa um mecanismo para ajudar a secar ou a superar a sua carência afetiva. Tem companheiros que eles se sentem tão abraçados no passe magnético, ou no passe mediúnico, ou na cirurgia espiritual, que por ele, esse tratamento seria eterno. Né? Pela carência que eles sofrem. Só que aí cabe à casa, aos mentores, aos médicos perceber isso. Que essa carência afetiva tem que ser tratada onde? No atendimento fraterno, às vezes com uma ajuda especializada também, de uma terapia, porque não dá para ele ficar, né, dependente do tratamento, porque ele é carente emocional. Não é isso? Então a gente precisa, ou eu quero a renovação, ou eu não quero. Né? É aquela história, eu vou servir a Deus, eu vou buscar Deus, ou eu vou ficar lá com uma mão, né? Que é totalmente contrário à caridade, contrário ao amor. Porque é o quê? É o lucro. É lucrar. Não só financeiramente, como em outras situações como essa. Estou lucrando porque me ajuda na minha carência afetiva. Mas não é dessa forma que vamos curar essa carência, ficando dependente do tratamento espiritual. Albert Einstein dizia algo maravilhoso sobre essa renovação. Então ele disse certa feita: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Fazemos isso? O nosso comportamento é sempre o mesmo e a gente quer uma vida melhor. Eu não, com esse meu comportamento, eu não estou tendo uma vida melhor. Como é que eu espero ainda uma vida melhor tendo os mesmos hábitos? Isso não é estranho? E as pessoas não conseguem perder o hábito. Né? Às vezes, o tratamento dessa casa não é específico para o teu caso, e como de qualquer outra casa. Então é hora de você procurar uma outra casa. Né? Às vezes é hora de você mudar o médico, de mudar o terapeuta, de mudar o medicamento, mas esse é o hábito, né? Não, mas eu já criei isso, eu vou sempre naquela casa, vou sempre naquele médico, eu tomo aquele remédio, eu vou naquele terapeuta. Muda, porque não está dando certo. Mas o mais importante é mudar o seu comportamento. Né? Não é fácil a
gente chegar e falar assim, ah, fulana é culpada pela minha desgraça. Não é fácil isso? Porque aí eu jogo para ela toda a responsabilidade, ou melhor, é um termo que a gente adora usar, né? A culpa, né? A culpa é dela. Então como é que eu vou querer manter o mesmo comportamento e ter uma vida melhor? Esquece. Não vai ter. Né? Aí eu vou lá plantar, né? Vou lá plantar, botei lá minha sementinha lá de uva, aí quando eu quero colher, eu queria colher uma melancia enorme, consegue? Não. Vai estar a uva lá te esperando, né? Aí a gente quer plantar ódio, eu vou colher a uva. Não vai. Né? Então a gente precisa começar a plantar melhor para colher melhor. Sem perfeição. Né? Tem 3 pragas aí que nós estamos sofrendo. Né? Fanatismo, perfeccionismo, puritanismo. Os 3 não servem para nós. Então eu vou plantar dando o meu melhor, para que eu possa colher melhor. Só isso. Mas não vou plantar com perfeição. Não dá, eu não sou perfeito. Então a gente precisa fazer algo novo para ter uma vida nova, uma vida melhor. Se eu mantiver a mesma coisa, vou ter o mesmo resultado. Então que hoje seja o dia para a gente pensar claramente sobre isso. E eu ganho tanto financeiramente, gasto tanto e quero ter sobra de dinheiro. Dessa forma que eu estou fazendo, não vai ter sobra. Né? Não vai ter lucro. Então, de repente, eu tenho que trabalhar mais ou reduzir gastos para que possa sobrar alguma coisa. Não é por aí? E a nível espiritual? Eu quero a paz. Mas o que eu estou fazendo para a minha paz? Estou fazendo guerra. Então, você não vai ter paz. Né? Então, a gente tem que modificar. Né? Tem muita gente que sofre aí com peso. Né? Mas aquilo tortura a pessoa. Ela engorda e ela fica mal. Né? A autoestima cai porque ela está obesa. Tem que fazer alguma coisa rapidamente, já que ela fica mal com isso, né? E tem outras pessoas que não, que lidam bem, né? Eu estou gordinho, mas eu não esquento. Contanto que não afete a sua saúde, então tranquilo, né? Você lida bem com isso. Mas não, me afeta e eu não faço nada para melhorar. Não tem como melhorar. Então é a tua ação, é a tua atitude, é a sua transformação que vai gerar, né, esse algo melhor. Aí o nosso querido Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, ele frisa para nós: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Somos esse espírita? Não adianta a gente vir para a casa espírita toda semana, né? Fazer caridade material, fazer caridade moral, querer a melhoria. Tem que fazer transformação moral. Né? Mas eu não quero. Normal, né? É o seu livre-arbítrio. Então já saiba que você não é espírito. Né? Vai domar, vai estar nesse esforço para domar suas más inclinações. Né? Quantas vezes você fala assim, a fulana já está um tempão aqui na casa e ela não melhora? Por que ela não melhora? Porque tem uma má inclinação que vem com ela lá do passado. Né? E às vezes nem com regressão você vai mudar isso. Como é que vai mudar isso? Procurando a causa disso, que pode estar agora aqui claramente, né? E ela não quer ver ou não ver. Mudar o comportamento, mudar a postura, e aí tudo começa a se melhorar, né? Só que mudar a postura, mudar o comportamento, leva tempo, né? Como disse o Marlon, né? Esforço constante, e a pessoa não quer, né? E tem gente prometendo cura por aí. Então lá se tem a cura pronta lá, por que vou, né?
eu vou suar, eu vou me esforçar para quê? Você tem cura pronta, né? Fulano promete, o outro cobra, o outro faz isso, faz aquilo, eu vou lá. Só que vai e nada, né? Então nós precisamos compreender, né? A gente chegou na casa espírita e viu o quê? Algo que de repente a gente não esperava, né? A gente ia chegar aqui e ver bem aqui à frente, né? Caldeirão da bruxa, né? Alguém mexendo assim o caldeirão, né? O atabaque rolando, né? Fórmulas mágicas, né? Feitiços, né? A gente não viu nada disso. A casa espírita é isso aqui, é assim, né? Só que às vezes, para aquele que não vê, os espíritos estão aqui atuando, por eles mesmos, através dos médiuns, diretamente conosco, nós melhoramos. Só que a senha, né, está conosco. Qual é a senha maior? Vontade. Vontade de melhorar. Né? Fazendo acontecer. Né? Imagina, eu corro uma estrada inteira, né, de esforço, o mentor vai junto. Olha lá, o fulano está, né, levando a sério e eu vou junto com ele. Aí quando eu paro, né, aí o mentor não para não. Então, né, ele não quer. Né? Acabou, né? Vamos só ajudar um pouquinho, né? Vamos dar um passo, só aquela coisa, mas ele quer melhorar. E aí o mentor caminha, né? Porque ele já é um espírito maior, ele, na verdade, não vai ficar aqui com a gente parado, né? Mas quando a gente começa a se esforçar, fazer essa aeróbica do bem, ele começa, vamos lá, né? Nos dá mais gás e a gente, né? Fica aí a nossa grande maratona da nossa transformação moral. Cecília Meirelles dizia que nessa renovação da vida, nós precisamos renascer em nós mesmos. Então, quantas vezes, né, a gente vai lá para o fundo do poço, né, arrasado, né, ficamos caídos propriamente, espiritualmente, e a gente consegue renascer. É isso? Isso, né, a multidão dá exemplos disso. Às vezes está passando por uma dorzinha tão pequena que a gente não consegue nada. O outro passa por uma grande dor mesmo, né? E a pessoa renasce. Né? Se bem que a gente não consegue medir dor, né? Para mim, a dor de dente pode ser terrível, para o outro pode ser uma tranquilidade, né? Para o outro, a dor de uma perda e de um ente amado pode ser uma grande dor, para o outro pode ser tranquilo. Mas a gente vê pessoas em um estado, né, complicado. E outras com uma dor tão, né, que não condiz, mas para ele é uma dor. Né? Mas daí é bom quando a gente vê a pessoa renascendo. Né? Como aquele pássaro, né, aquela história grega do Ícaro, né, está falando do Ícaro redimido, né? Chegou lá nas cinzas, né, renasceu das cinzas. A gente pode renascer da nossa dor, mas tem que querer. Né? A vontade inquebrantável, forte, firme do nosso espírito. Como diz Leon Denis, a vontade como um motor do seu espírito. Mas quando a gente fica naquela, não sei não vou não posso não, né? Aí é difícil, né? Então tem que acionar essa vontade. Aí dizem os mais jovens, né, e aí os jovens adoram esse termo, que é a época da repaginação. Estamos repaginando a nossa vida? Estamos dando uma cara nova para a nossa vida? Ou a gente está cada dia pior? Aquele rema-rema. Sempre dói aqui, sempre dói ali. Já fui lá no centro, nada. Fui no médico, nada. Fui lá no terapeuta, nada, né? É a síndrome do nada mais adianta. Chico Xavier, que nada. Divaldo Franco, a Cristi, Frei Luiz, nada disso ajudou. Estou cheio de dor aqui. Por quê? Porque não tem esforço. Achou que a cura ia vir de fora
para dentro. E não vem, né? Vem a ajuda. Né? Porque se eu continuar, né, alimentando esse estado de inércia, de estagnação física e espiritual, eu não vou conseguir vencer, né, as minhas imperfeições. Então é época de atualizar a nossa vida. A atualização para o Abraham Maslow é nós começarmos a ativar as qualidades da alma, ativar as nossas capacidades, colocá-las em uso. Deve ter médium aqui, né, na assistência, né, aqui no público, muito melhor do que os médicos aqui da casa. Só que os da casa assumiram o trabalho, né? Tiveram essa coragem. E tem gente que não quer assumir, né? Tem uma grande mediunidade, mas não quer assumir, né? Chico Xavier falava isso. E tem médium aí que é muito melhor do que eu, mas assumir a tarefa, aí a pessoa não quer. Eu quis assumir, né? O Chico dizia. Então a gente vê, né? Tem muita qualidade aí, né? Parada, estagnada, enferrujando, né? E a pessoa não quer utilizar, a pessoa não quer fazer. E aí reclama, né? Ih, mas eu estou doente. Claro, né? Você tem ouro espiritual e não faz nada com ele. Né? Você tem aí uma grande habilidade e não faz nada com ela, está doença, estagnação, né? Ferrugem. Então começa a ativar essas qualidades, ativa esse lado bom, ativa esse seu lado luz, porque o lado negativo a gente está sempre vivendo com ele. Mas esse teu lado iluminado, aí está lá paradinho, né? Esquecido, jogado, né? De lado. E aí o Fabiano de Cristo diz, uma frase dele, né? A vida precisa ser renovada. É a nossa vida, né? É uma mensagem para você, diretamente ao seu coração. A sua vida precisa ser renovada. E quantas vezes a pessoa se joga para baixo, que ela fala assim, mas eu tenho um vício tão feio. Né? Gente, não tem vício feio. Né? É o vício que você passa por uma causa anterior, né? De outras existências ou de uma causa atual. Que a doutrina espírita explica isso, né? No nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. É só isso. É vício de álcool, é vício de drogas, é vício de cigarro, é vício de Coca-Cola, de café, de sexo, de jogo, seja ele qual for. É a hora de você parar, respirar fundo, né? Atentar para a vida e começar essa renovação. Sozinho, raramente você vai conseguir. Então, peça ajuda, pense em qual tipo de ajuda que você precisa e comece o seu trabalho de renovação do seu espírito. Esqueça a roupa de marca, sapatos caros, né? Mulher que faz progressiva, regressiva, marroquina, esquece tudo isso. Coloque um macacão de operário. Fique todo sujo de graxa e comece o seu trabalho espiritual, de renovação espiritual. Você vai suar muito, né? Vai ficar até variadas vezes, né? Com um cheiro assim meio estranho, né? Porque você tem que praticar esforço, né? E tem que lutar essa luta árdua interna, principalmente com você mesmo. Vencer a auto-obsessão. Quantas vezes a pessoa passa, né, aí na casa de gente, eu não tenho obsessão nenhuma contra mim. Não tem um espírito obsessor contra mim. Por quê? Existe uma auto-obsessão. É você que se perturba. É você que se fere. Aí diz o Dr. Herman, né? A melhor prece é a
Senhor, me ajuda a me proteger de mim mesmo. Mas é fácil. O obsessor perturba a minha vida. Tem um trabalho contra mim, a magia negra contra mim. Não é fácil a gente falar isso? Né? E aí se liberta. Né? Olha lá. É tudo lá com o outro. Então vamos trazer essa responsabilidade para nós mesmos e vamos fazer acontecer a melhoria íntima e, por consequência, externa. Jesus está conosco, Deus espera por nós e hoje é o dia da nossa renovação. Que possamos contar com esse grande medicamento chamado amor. É Ele que faz o mundo girar. É Ele que faz todos nós progredirmos. Que possamos amar, possamos sentir o doce mel do amor, fazendo a nossa vida valer cada dia mais a pena. Vamos nos decidir a amar para adentrar a tão sonhada felicidade. Então, como diz o poeta esquecido lá do site, lá do Orkut, fui ser feliz e não volto mais. Muita paz para todos.